Fala galera do Essência, beleza? Aqui quem fala é o professor Bruno de Matemática e hoje a gente vai ter aula de PA, tá? PA é uma matéria muito tchutchuquinha que se cair no Enem, essa tem que ser bola dentro do gol, beleza galera? Galera, o que é PA? PA nada mais que uma sequência de números onde acontece o seguinte, ó. Nesse caso aqui, a gente começa com o elemento 3, com o número 3, e ele vai crescendo de 4 em 4. Então a gente tem 3, 7, 11, 15, 19 e assim vai. Como os números vão crescendo, a gente chama essa PA de PA crescente. Nesse segundo exemplo aqui, a gente começou com 27, 21, 15, 9, 3, ela vai decrescendo de 6 em 6, ou seja, menos 6, menos 6, menos 6, então é uma PA decrescente. Tranquilo, PA é isso, tá? Então, pegando esse exemplo aqui agora, 2, 5, 8, 11, 14, 17, que vocês percebem que é uma PA que vai crescendo de 3 em 3, esse número que a PA vai crescendo ou vai diminuindo, a gente vai chamar de razão. Então, ou seja, se a PA vai crescendo de 3 em 3, a gente vai determinar que a razão é 3. Nesses casos aqui, quando a PA vai crescendo de 4 em 4, a razão é 4. E nesse caso que a PA vai decrescendo de 6 em 6, a razão é menos 6. Ok? E cada elemento, a gente vai determinar por uma letra e a posição do elemento. Por exemplo, o 2 é o primeiro elemento da PA. Então, a gente vai chamar ele de A1. Então, o 5 é o segundo elemento, vai ser A2. O 8 vai ser o terceiro elemento, é A3. E assim por diante até um AN que a gente queira. Tá? E por que eu circulei assim, dei um destaque assim para o A1? Porque tem dois caras que são mais importantes na PA. É o A1, que ele é fenomenal, e a razão, que é o R. Esses dois caras são os mais importantes da PA. Com ele a gente descobre qualquer elemento da PA. Tá? E aí vem a pergunta, se a gente pega esse elemento, essa PA, se a gente pega essa PA, qual é o valor do A87? Claro que a gente não vai ficar escrevendo toda a PA, 1, 2, 3, todos os elementos até chegar no elemento 87, você vai perder muito tempo. Então qual é a ideia? A ideia é achar uma forma de calcular qualquer AN, A100, A200, para qualquer valor de N. Mas isso de uma forma simples que a gente vai ver daqui a pouco. Galera, então vamos lá. Ó. A gente quer achar o termo A87 daquela PA, certo? Então, para ter a ideia de achar qualquer AN, seja o N, seja quem for, a gente tem a ideia do termo geral. Então, uma PA, a gente dá pelos elementos A1, A2, A3, A4 até AN. E a gente já viu que uma PA é uma sequência onde eu vou somando uma razão. Certo? A1 é um cara independente, ele é ele mesmo e ele não depende da razão. Agora pensa no A2. Para eu achar o A2, eu tenho que pegar o A1 e somar o R uma vez. Para eu achar o A3, eu tenho que, partindo do A1, eu tenho que somar a razão e somar a razão de novo. Então eu vou somar duas vezes a razão. Para eu chegar no A4, eu vou pegar o A1, vou somar a razão, somar a razão de novo. Então eu vou somando 3 vezes a razão. Então percebam que eu tenho uma relação entre esse índice do A3 e o número de vezes que eu multiplico a razão. É sempre um número menor. Ó. A3 eu vou multiplicar 2 vezes a razão, A4 eu vou multiplicar 3 vezes a razão. Então se for qualquer AN, é só eu pegar o A1 e somar um número anterior, que a gente chama de N-1, vezes a razão. E aí a gente tem um termo geral. Então, para a gente resolver aquele exercício de como é achar o A87, quem vai ser o A87? O A87 vai ser A1 mais 86 vezes a razão. A1, a gente vê aqui que o A1 é o 2, que é o primeiro elemento da PA. A razão é 3, como a gente já tinha determinado aqui. 86 vezes 3, 258, 258 mais 2, 260. Então, o 87º termo dessa PA vai ser 260. Galera, agora a gente vai ver aqui as duas propriedadezinhas de PA, tá? Que podem ser muito utilizadas para resolver alguns exercícios. A primeira propriedade é a da média aritmética, tá? Então, aqui a gente tem uma PA, 4, 10, 16, 22, 28, uma PA crescente de razão 6. Observem aqui, ó. Se a gente pegar isso em qualquer parte da PA, ok? Se a gente pegar aqui o 10 e o 22, 10 mais 22, 32.
Se a gente fizer a média aritmética desses dois números, 10 e 22, 10 mais 22, 32, dividido por 2, dá exatamente o termo do meio. A gente pode fazer isso na PA inteira. Então, para qualquer AN da PA, ela é o termo anterior, AN menos 1, o termo depois, que é o AN mais 1, dividido por 2. Então, a gente pode fazer aqui também, ó, 28 mais 16 dá 44, quando a gente dividir por 2, vai dar o 22. Isso é uma propriedade que pode ser utilizada em qualquer parte da PA, ok? E depois a gente tem a questão de escrever três termos de um modo diferente. Dado uma PA de três termos, A1, A2 e A3, o que a gente faz? A gente permanece o termo do meio A2, não modifica ele, só que o A3, em vez de chamar de A3, a gente vai chamar de A2 mais a razão. E o A1, eu vou chamar ele de A2 menos a razão, tá? Então é um outro modo de escrever a PA. Quando a gente vai utilizar isso aqui? Por exemplo, dado uma PA de três termos, descubro A2 sabendo que a soma dos termos é 60. Então toda vez que a gente fala a questão de soma de termos de 3PA, soma de PA de três termos, a gente pode utilizar essa propriedadezinha aqui, ó. Então, por exemplo, ele falou que a soma dos termos é 60, então A1 mais A2 mais A3 é 60. A gente chama A1 de A2 menos R, chama o A3 de A2 mais R. Menos R mais R se cancelam, então a gente fica com A2 mais A2 mais A2, a gente vai ter 3A2 igual a 60, o 3 está multiplicando, passa dividindo, e A2 é 60 dividido por 3, que é 20. Pronto, com uma simples propriedade você resolveu um exercício que parecia monstruoso. Beleza? Galera, agora a gente vai falar de soma dos N termos de uma PA, tá? Então aqui, vamos supor que a gente tem aqui todos os números de 1 a 100, tá? Todos os números de 1 a 100. Os números de 1 a 100, se a gente parar para pensar, é uma PA de razão 1, vai crescendo de 1 em 1, tudo bem? E agora, vamos pensar que a gente tem que somar todos esses números de 1 a 100. E se a gente fosse somando 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até mais 100, pô, a gente ia perder um tempo fazendo toda a soma, certo? Então vamos ter uma ideia aqui, ó. Se eu pegar o primeiro elemento, que é o 1, e somar com o 100, que é o último. 1 com 100, 101. Aí depois eu vou pegar o segundo com o penúltimo. 2 com 9, 101. 3 com 98, 101. Então, toda vez que a gente for pegando o primeiro e o último, segundo e penúltimo, terceiro e antepenúltimo, a soma vai dar a mesma coisa, 101. Certo? E quantas vezes 101 vai aparecer? Como a gente tem 100 elementos, a gente está fazendo pares, então esse número 100 vai dividir por 2, então isso aqui vai aparecer 50 vezes. Então, para a gente somar os 100 primeiros elementos aí de 1 a 100, a gente tem 50 vezes, que é o número de termos dividido por 2, vezes 101, que é a soma de 1 com 100, que é o primeiro e o último elemento. Então, 50 vezes 101, a gente vai ter 5.050. Então, isso aqui é a base para a gente entender a fórmula da soma de PA. O que é a soma? Então, qual vai ser a fórmula da soma de PA? Dos N primeiros termos de uma PA. Então, a gente vai chamar de SN, que a gente está somando N termos, S de soma, o N número de termos, SN. Vai ser A1 mais AN, que A1 é o primeiro termo, AN o último. Igual a gente fez o 1 com 100. Então, a primeira parte aqui é somar o primeiro com o último elemento e multiplicar pelo número de elementos dividido por 2, N sobre 2, que nesse caso, nosso caso aqui seria o 50, né? Que a gente tinha 100 termos, só que a gente foi pegando pares, então esses 100 termos, fazendo parzinhos, a gente vai conseguir 50 parzinhos, certo? Então, A1 mais AN, somando o primeiro com o último termo, vezes o número de elementos dividido por 2. Então, para a gente usar a fórmula, a gente vai fazer um exercício aqui, ó. Qual é a soma dos 20 primeiros termos da PA, 3, 10, 17 e continuando. Então, vamos lá, vamos resolver esse exercício aqui, que é qual é a soma dos 20 primeiros termos de uma PA, 3, 10, 17. Usando a formulinha, eu precisaria então, como são 20 termos que eu estou somando, eu precisaria do primeiro termo e do 20º termo. Então, eu preciso do A1 e do A20. Então, olhando aqui, ó, a soma dos 20 primeiros termos, então a gente vai chamar de S20, é igual a A1 mais A20, que é o último termo, vezes 20, porque eu tenho 20 termos sendo somado, lembrando aqui que N é o número de termos, dividido por 2.
Só que no enunciado a gente tem um probleminha, porque eu falei que a PA é 3, 10, 17 e coloquei os 3 pontinhos porque ela continua. Então a gente não sabe qual é o 20º termo. Na fórmula da soma eu sei quem é a 1, que a 1 é 3, porque é o primeiro termo, mas eu não sei quem é a 20. E como eu acho a 20? Pelo termo geral que a gente viu um pouquinho antes. Olha aqui, ó, termo geral. Quem vai ser o A20? O A20 vai ser A1 mais 19R. Lembra que aqui o número que multiplica R é sempre 1 menor que o índice 20? O índice do A ali, né? Então, A20 é A1 mais 19R. Então, A20 é 3, porque A1 é 3, mais 19 vezes 7. Por que 7, gente? 7 porque a minha PA aqui vai crescendo de 7 em 7. Tudo bem? Então, a razão da PA ali é 7. Então, 19 vezes 7, 133, 133 mais 3, 136. Então, A20 é 136, agora é só substituir na fórmula da soma. Ó. A1 é 3, A20 é 136, o N é 20, né? 3 mais 136, 139, 139 vezes 20, 2.780, 2.780 dividido por 2, então a soma dos 20 termos vai dar 1.390. Beleza, galera? Então essa foi a aula de PA. Não deixem de fazer os exercícios da plataforma e a próxima aula vai ser sobre PG. Não deixem de assistir, porque tem um link com o PA. Beleza? Abraço!